Continuando aqui na nossa introdução, a gente vai entrar agora na abordagem da paracletologia, fazer essa introdução aí a respeito da paracletologia, tratando da identidade do Espírito Santo. Então aqui o autor Frank Ferreira, ele começa a abordagem da paracletologia utilizando a oração de um teólogo da Idade Média, um teólogo que viveu ali no século XI e início do século XII, que foi um dos primeiros a iniciar a assim chamada teologia escolástica. A teologia na Idade Média foi chamada teologia escolástica porque era uma teologia que buscava a compreensão racional da fé cristã até quanto podia alcançar. Então, essa teologia que busca a compreensão racional da fé cristã é uma teologia que foi chamada de escolástica. E Anselmo da Cantuária, que foi arcebispo da Cantuária, que era a sede da igreja na Inglaterra, foi um dos primeiros a iniciar esse reflorescimento da teologia na Idade Média. Ele tem uma oração que reflete para a gente o alto apreço que ele tinha sobre a pessoa do Espírito Santo. E aqui a gente vai fazer a leitura da oração dele. Vem, Espírito Santo, vem, mestre dos humildes e juiz dos altivos. Vem, esperança dos pobres, conforto dos cansados. Vem, estrela sobre o mar, salvação no naufrágio. Vem, glorioso adorno de todos os viventes, de todos os mortais, única salvação. Vem, Espírito Santo, comisera-te de nós. Prepara-nos para a tua obra. Preencha a nossa pobreza com o teu poder. Vem de encontro à nossa fraqueza com a plenitude da sua graça. Essa oração reflete aqui as várias ações do Espírito Santo na vida do crente, mostrando para a gente o papel fundamental e significativo do Espírito Santo na vida cristã e nesse mundo também. Só pode fazer uma oração dessa quem reconhece o Espírito Santo numa identidade elevada, como uma pessoa, realmente uma pessoa, e uma pessoa divina. Quando a gente fala do Espírito Santo, o Espírito Santo atua na obra da criação e da redenção, ativando a obra do Pai concretizada pelo Filho. A vida em Cristo é também a vida do Espírito Santo. Então, quando a gente olha para o Espírito Santo, a obra da criação e a obra da redenção ficaria incompleta sem a atuação do Espírito Santo, porque é ele que ativa aquilo que o Filho concretiza e aquilo que o Pai projeta. Então, o Pai projeta, o Filho concretiza e o Espírito Santo ativa, dá andamento, faz efetivar o projeto do Pai concretizado pelo Filho. Portanto, sem a pessoa do Espírito Santo, a obra da criação e a obra da redenção ficaria capenga, ficaria incompleta. Então, quando a gente fala da vida em Cristo, a gente está falando também da vida no Espírito Santo, porque a vida em Cristo é a vida no Espírito, a vida no Espírito é a vida em Cristo. Então, por essa conexão e por esse papel de proeminência e de destaque também, junto com o Pai e o Filho, na obra da criação e da redenção, a mesma devoção e a mesma honra que nós damos ao Pai deve se dar também ao Filho e ao Espírito Santo. Então, assim, na cabeça de muitas pessoas, há a ideia vaga de que parece que o Espírito Santo tem um papel de coadjuvante ali entre as três pessoas da Trindade, porque a gente fala da Trindade como a primeira pessoa da Trindade é o Pai, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Pelo fato de a gente enumerar as pessoas, muitas pessoas têm a compreensão que ele é a terceira pessoa, numa ordem de hierarquia. Mas isso é apenas uma linguagem para se referir, porque na Trindade não existe essa hierarquia de primeira, segunda, terceira pessoa. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, existe muitas confusão acerca do Espírito Santo. E também existem muitas pessoas que, em nome do Espírito Santo, acabam explorando o povo, baseando-se em manifestações carismáticas de milagre, poder, revelação. Então, no nosso cenário hoje,
existe um grande desafio em função das confusões e da exploração que é feita em nome da tal unção do Espírito Santo. Essas pessoas só conseguem enxergar o Espírito Santo como aquele Espírito Santo que realiza milagres, que dá unção, que faz maravilhas. E em cima disso, acaba gerando uma grande confusão no cenário cristão e também utilizando essas tais revelações, essas tais visões, essas tais manifestações carismáticas como ferramenta para explorar e arrancar dinheiro das pessoas. Então, assim, o nosso cenário hoje acerca da pessoa do Espírito Santo é um cenário confuso e conturbado em função de tudo aquilo que é feito e dito que vem do Espírito Santo. Então a gente precisa refletir aí um pouco sobre a questão da identidade do Espírito Santo para a gente ter uma visão mais clara da pessoa do Espírito Santo, e quando a gente tiver aí nas nossas aulas presenciais, a gente vai abordar também a obra do Espírito Santo, a vida cristã que é iniciada pelo Espírito Santo e a preservação dos santos e a santificação que são produzidos aí pelo Espírito Santo. A gente vai fazer uma abordagem para tentar, através da paracletologia, trazer uma visão correta e saudável acerca da identidade do Espírito Santo. Aí, aqui a gente colocou o seguinte, com base lá na teologia sistemática que a gente está abordando aí como fundamento da nossa matéria. O estudo da doutrina do Espírito Santo é de vital necessidade, visto que é ele que aplica a obra de Cristo na cruz, nos tornando participantes da sua salvação com todos os benefícios decorrentes dela. Então aqui a gente vê a vitalidade desse tema, a gente vê a importância fundamental da doutrina do Espírito Santo, porque é ele que vai fazer a aplicação da obra de salvação operada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sem a pessoa do Espírito Santo, sem essa aplicação, não existe salvação. E sem salvação não existem os benefícios da salvação na vida do cristão. Então, quando a gente está falando aqui de paracletologia, a doutrina do Espírito Santo, a gente não está falando de uma doutrina cuja finalidade é atender às especulações vãs. O objetivo é mostrar o papel fundamental da pessoa do Espírito Santo. E é preciso ter uma visão correta da sua identidade. Por isso que a gente não pode deixar de abordar esse tema na nossa matéria aqui de Cristologia, a identidade do Espírito Santo. Quando a gente fala do Espírito Santo, em relação ao Espírito Santo, há também aquilo que nós temos em relação a Jesus. Assim como existem várias visões nas seitas e religiões sobre a pessoa de Jesus, vai existir também várias visões e ideias e percepções sobre a pessoa de Jesus nas religiões e nas seitas. Aqui a gente colocou o seguinte: devido às várias ideias equivocadas sobre a pessoa e obra do Espírito Santo, existe um grande problema na correta compreensão do papel do Espírito Santo na redenção e a atuação na vida da igreja. Por isso, faz-se necessário o estudo da doutrina do Espírito Santo, visto que essas concepções equivocadas são apresentadas constantemente sobre a pessoa do Espírito Santo, visões e ideias são apresentadas acerca da identidade do Espírito Santo e acaba bloqueando e impedindo a real compreensão do significado da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, na visão das seitas e das religiões, qual é a identidade do Espírito Santo. Aqui nas religiões novamente de matriz africana, no sincretismo afro-brasileiro, com a influência do cristianismo, o Espírito Santo é visto como Ifá, uma divindade subordinada que opera como porta-voz do divino. Lembrando aqui, como eu falei lá, acerca da identidade de Jesus na visão das religiões afro-brasileiras. Há um
um ser supremo, Olorum, ele cria 3 divindades subordinadas, e uma dessas divindades subordinadas é Ifá comparada ao Espírito Santo. Mas é claro que essa maneira das religiões de matriz africana aqui no Brasil olhar para o Espírito Santo já é uma maneira que vem influenciada pelo sincretismo entre o catolicismo e essas religiões de matriz africana. Pela influência do cristianismo católico em cima das religiões de matriz africana, houve essa concepção, houve essa ideia, essa visão da pessoa ali do Espírito Santo como um Ifá, que está relacionado então à pessoa do Espírito Santo, essa divindade que se relaciona à pessoa do Espírito Santo. No kardecismo, novamente aqui em relação agora à pessoa do Espírito Santo. No kardecismo, partindo do próprio Kardec, há uma visão do Espírito Santo que reflete uma certa confusão. Quando Kardec citou, por exemplo, 1 João 3, versículo 8, falando do Espírito Santo, ali ele confundiu o Espírito Santo com a alma. E a partir dessa confusão do Espírito Santo com a alma, ele busca embasar a visão aí da imortalidade e encarnação da alma. Então aqui, dentro da visão do próprio Kardec, o Espírito Santo seria confundido aí com a alma. Voltando aqui para o cristianismo, para o islamismo. O que o islamismo apresenta sobre a pessoa do Espírito Santo? O islamismo não tem propriamente assim uma visão direta sobre a pessoa do Espírito Santo. Na verdade, o islamismo apresenta uma interpretação equivocada sobre a promessa do Espírito Santo. Vamos lá. Quando Jesus falou da chegada do Consolador, que enviaria outro Consolador, ele estava se referindo à chegada do Espírito da Verdade, que iria conduzir a igreja, lembrar tudo aquilo que ele falou e tudo mais, e habitar com a igreja e ia conduzir a igreja. Na visão do islamismo, esse outro Consolador, na verdade, não seria o Espírito Santo. Esse outro Consolador seria, então, a chegada de Maomé. É isso mesmo, parece ser estranho, mas é isso que o islamismo ensina sobre a promessa do Consolador. Porque, na verdade, eles dizem o seguinte, que a palavra ali para Consolador não seria Paracletos, outro Consolador. Seria Periclitos, que significa famoso e ilustre. Então, quando Jesus falou do Consolador, ele não estava falando de espírito nenhum, ele estava falando da chegada de Maomé, que seria o outro Consolador para continuar e finalizar a revelação de Deus. Então, o islamismo não tem assim, propriamente uma visão, uma ideia clara sobre a pessoa do Espírito Santo. Eles têm assim essa interpretação equivocada sobre a promessa do Consolador, que na verdade é o próprio Espírito Santo. Para as testemunhas de Jeová, é muito comum para nós já conhecemos muito aí o trabalho das testemunhas de Jeová, que bate porta em porta. Para as testemunhas de Jeová, a ideia que eles têm da pessoa do Espírito Santo é a ideia de uma força ativa. Para eles, o Espírito Santo é uma força ativa. E eles interpretam assim, comparando outras maneiras de se interpretar algumas personificações na Bíblia. Por exemplo, aqui quando Jesus e quando a Bíblia fala do Espírito Santo, na verdade é apenas uma personificação da força ativa de Deus. Assim como a personificação da sabedoria, a personificação da justiça. Então, a justiça é personificada em uma pessoa. Então, não é propriamente uma pessoa, mas ela é personificada em uma pessoa. Assim como a Bíblia personifica a sabedoria, a justiça, e tem também até uma linguagem personificada para o pecado como um senhor maligno, a Bíblia também personifica a sua força ativa
como Espírito Santo, apresentando uma linguagem de pessoa. Então, é assim que as testemunhas de Jeová enxergam, é assim que eles têm a visão sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é uma força ativa. Então, quando a gente olha aí nas religiões e nas seitas, assim como a identidade de Jesus, eles vão trazer também as suas ideias sobre a identidade do Espírito Santo, que não corresponde aos dados das Escrituras, que apresenta para a gente uma visão muito mais elevada da pessoa do Espírito Santo. Então, quando a gente olha na história da igreja, por exemplo, como é que foi a percepção, o desenvolvimento da percepção da igreja sobre a pessoa do Espírito Santo? Aí a gente pode lembrar aqui na fila, dentro da história da igreja, de Justino Mártir. Justino Mártir foi um filósofo que se converteu ao cristianismo, fundou uma escola em Roma e começou a ensinar o cristianismo como a verdadeira filosofia. Qual era a visão que Justino Mártir tinha do Espírito Santo? Para Justino Mártir, o Espírito Santo era o espírito profético, aquele espírito que um dia esteve lá no Antigo Testamento usando, revelando e fazendo, agora esse espírito está sobre a igreja e sobre os cristãos, conduzindo o povo de Deus. Segundo, Irineu, um dos grandes teólogos ali do segundo século, considerado até por muitos como o primeiro teólogo cristão, porque foi ele o primeiro a fazer uma formulação mais completa da teologia cristã. Então, ele aí é reconhecido como sendo, por assim dizer, o iniciador da teologia cristã. Na visão de Irineu, que foi um grande defensor da fé cristã, que combateu as heresias com muito vigor e tenacidade, o Espírito Santo é a sabedoria divina. Então, na medida em que esses teólogos vão refletindo, há aí o desenvolvimento da percepção da pessoa do Espírito Santo. E aí a gente chega em Tertuliano, um teólogo aí do terceiro século, que também foi muito importante aí na formulação da doutrina da Trindade. Ele é considerado até como o pai da doutrina da Trindade, porque ele foi um dos primeiros a fazer a formulação da doutrina da Trindade e deu o nome a essa doutrina. Para ele, para Tertuliano de Cartago, o Espírito Santo era um delegado do Espírito Santo. Então, o primeiro, o Espírito Santo, é o Espírito profético. O segundo é sabedoria divina. E aqui na visão desse terceiro teólogo, Tertuliano, o Espírito Santo é um delegado do Filho. Aí chega, no quarto século, aproximadamente, um grupo que foi chamado de pneumatômacos, uma palavra meio estranha, mas significa aqueles que são os opositores do Espírito Santo. Esse grupo começou a olhar para o Espírito Santo de maneira diferente, começou a olhar para o Espírito Santo não lhe reconhecendo como divino, não lhe reconhecendo como igual ao Pai, igual ao Filho, tinha uma visão inferior para a pessoa do Espírito Santo. Então, por isso, eles foram chamados de pneumatômacos, aqueles que fazem oposição do Espírito Santo. Na concepção deles, eles tinham uma ideia sobre a pessoa do Espírito Santo que era reducionista, que reduzia a verdadeira identidade do Espírito Santo. A igreja está aí no seu desenvolvimento da elaboração daquilo que diz respeito à pessoa do Espírito Santo. Até que chega Basílio, de Cesareia, um dos grandes teólogos do quarto século. É um dos pais capadócios, hoje é uma atual região da Turquia. Ali teve grandes teólogos, teve 3 grandes teólogos: Basílio de Cesareia, Gregório de Nisso, o irmão mais novo dele, e Gregório Nazianzo. Esses 3 teólogos foram fundamentais na discussão da doutrina da Trindade. Esses 3 teólogos foram fundamentais na defesa da sã doutrina. E Basílio de Cesareia, ele fez uma afirmação que veio a corresponder
a doutrina correta do Espírito Santo. Segundo a sua afirmação, o Espírito Santo era divino e era adorado pela igreja, viria a ser adorado também como Pai e como Filho. Então, aqui na pessoa de Basílio de Cesaré, no quarto século, ele que se levanta para combater aqueles que ficaram conhecidos como opositores do Espírito Santo, nós já temos uma ideia mais correta da identidade do Espírito Santo. Aqui a identidade do Espírito Santo começa a ser estabelecida com mais clareza e mais próximo daquilo que nós temos hoje. Então você vê que na história da igreja, a questão também da identidade do Espírito Santo foi debatida com grande intensidade. E aí na Idade Média a gente tem um problema relacionado aí a uma discussão referente ao Espírito Santo que acabou gerando a divisão da igreja em duas tradições, a tradição oriental e a tradição ocidental. É assim chamada cláusula filioque. Essa cláusula filioque diz respeito à pessoa do Espírito Santo, porque assim, no desenvolvimento dos credos da igreja, das confissões da igreja, ficou estabelecido que o Espírito Santo ele procedia do Pai através do Filho. Só que a igreja no Ocidente, a igreja na parte ocidental do Império Romano, ela começou a ver a pessoa do Espírito Santo como sendo procedente do Pai e do Filho. E aí introduziu essa cláusula, introduziu essa frase no credo que já estava definido sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí, por causa da introdução dessa cláusula referente ao Espírito Santo, que procede tanto do Pai como do Filho, acabou havendo um racha na igreja. Na verdade, existiam muitas questões por detrás desse racha, mas aqui nós temos a gota d'água que acabou gerando a divisão da igreja em duas tradições, a tradição oriental e a tradição ocidental. Aqui a gente vê nessa divisão, que parece ser efêmera, a grande discussão que estava em torno da pessoa do Espírito Santo na história da igreja. Quando chega na época da Idade Média, quando chega na idade da Reforma, a visão do Espírito Santo permaneceu como sendo formulada desde o princípio ali da história da igreja, como sendo uma pessoa e como sendo divino. Não há muita alteração aí da pessoa do Espírito Santo na época da Reforma Protestante. Que a gente tem João Calvino, o grande teólogo lá de Genebra, sendo considerado como o teólogo do Espírito Santo, porque ele, quando fala do Espírito Santo, diz que a ação do Espírito Santo ela está ligada tanto ao Pai e ao Filho. Portanto, ele, na sua grande obra, que é As Institutas da Religião Cristã, no volume 3, ele trata do Espírito Santo. E aí ele acaba ficando conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Então, a gente percebe como é que a história da igreja vai desenvolvendo o tema da pessoa do Espírito Santo. E aí a gente chega num ponto muito interessante acerca do Espírito Santo, que trata da graça comum. Aí o autor coloca dentro da sua teologia sistemática, abordando a doutrina do Espírito Santo, esse aspecto da graça comum, o Espírito Santo e a graça comum. E o que significa essa graça comum? Essa graça comum é a preservação na criação caída daquelas coisas que é boa. Deus fez a criação foi manchada pelo pecado, mas ainda assim, na sua graça comum, dada pelo Espírito Santo, Deus preservou muitas coisas boas da criação. Então, com base nessa graça comum, que é a obra geral do Espírito Santo na criação, é a preservação das coisas boas na criação que o Espírito Santo faz, que é a contenção do pecado. Em cima disso, em cima dessa preservação geral da obra da criação, daquilo que é bom, começou-se a ver em cima da graça comum dada pelo Espírito Santo uma posição para a defesa da transformação
da cultura. Então, quando os cristãos, isso na tradição mais da fé reformada, começaram a desenvolver o pensamento da graça comum dada pelo Espírito Santo na criação, assim como ele deu a graça especial, que é a aplicação da obra de Cristo na vida do salvo, ele, por meio da criação, também deu a graça comum e preserva as coisas boas da criação até hoje, mesmo que a criação esteja manchada pelo pecado. Em cima da graça comum concedida pelo Espírito Santo, começa a ideia de desenvolvimento da cultura. Então, se nós temos a graça comum dada pelo Espírito Santo, o cristão, com base na graça comum, deve entender que essa graça comum dada por Deus, junto com a graça especial, deve lhe fazer um agente transformador da cultura. Então, o cristão, ao se relacionar com a cultura, com essa percepção que o Espírito Santo concedeu a graça comum na criação, a graça comum ao mundo, é aquilo que a gente diz, aquilo que na verdade o próprio Jesus diz: o sol nasce para os justos e para os injustos. Por que o sol nasce para os injustos? Por que o Espírito Santo preserva a criação, fazendo o sol nascer para todos, inclusive para os injustos? A sua graça comum. Com base nessa graça comum, o cristão deve se ver como um agente de transformação de cultura. E nesse ponto é muito significativo esse relacionamento com o Espírito Santo, que nos dá essa graça comum. Se a gente tiver essa percepção da graça comum concedida pelo Espírito Santo, a nossa atividade no mundo, a nossa atividade na cultura, será uma atividade mais marcante, mais atuante e mais produtiva, visto que nós temos um contato aí para desenvolver o nosso impacto na cultura, que é a graça comum concedida pelo Espírito Santo. Bom, quando chega na teologia liberal, assim como acontece com a pessoa de Jesus, há uma mudança também na pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, dentro da teologia liberal, essa teologia que começou a seguir o pensamento moderno, houve uma redução da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a ser apenas um símbolo do ser fundamental de Deus. Passa a ser uma força ativa de Deus, como no caso lá das testemunhas de Jeová. É uma redução do real significado da pessoa do Espírito Santo. A teologia liberal acabou avançando, acabou crescendo, se desenvolvendo, ganhando muitos seminários, e as ideias que têm prevalecido na cabeça de muitas pessoas no nosso tempo. Apesar da teologia liberal como movimento histórico ter cessado, as suas ideias continuam presentes dentro da teologia cristã e continua conduzindo o pensamento de muitas pessoas, fazendo com que o olhar sobre a pessoa do Espírito Santo seja um olhar reducionista. Então é preciso a gente reafirmar a doutrina histórica acerca da pessoa do Espírito Santo, que lhe reconhece como uma pessoa e como divino, como a terceira pessoa da Trindade, não no sentido de hierarquia. Bom, a gente entra então agora dentro da Escritura. Quando a gente olha para dentro da Escritura, qual é a visão que a Escritura vai apresentar para a gente do Espírito Santo? Olhando para a Escritura, a gente olha para dentro do Antigo Testamento. Olhando para dentro do Antigo Testamento, qual é a identidade do Espírito Santo? Como que a pessoa do Espírito Santo é apresentada? Aí a gente coloca aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, apesar de estar operando ativamente, não é revelado com clareza com uma pessoa distinta. O Antigo Testamento ressalta a unidade de Deus. É importante ver essa colocação do Antigo Testamento, essa percepção do Antigo Testamento acerca da identidade do Espírito Santo. Tem um teólogo famoso, muito produtivo, ali por volta do século XVI, por volta do século XVII, se não me falha a memória, mais ou menos aí, ele diz que o Antigo Testamento é como uma sala toda mobiliada, mas com pouca luz. Então você tem ali na sala do Antigo Testamento toda a mobília referente à pessoa do Espírito Santo, à pessoa de Cristo. Você tem ali toda a mobília da revelação de Deus.
Porém, falta luz. É uma sala que está mobiliada, mas não tem luz que nos dê tanta clareza acerca da pessoa do Espírito Santo. Está ali, mas a gente não consegue ter a luz suficiente para ver o Espírito Santo ali com tanta clareza, como uma pessoa distinta e tudo mais. Essa revelação só vai acontecer no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a gente tem a pessoa do Espírito Santo atuando na criação, atuando no revestimento dos profetas, atuando até na concessão de dons naturais para a fabricação das peças do tabernáculo. Você vê, em todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo está operando, está agindo, mas não há uma visão muito clara acerca dele como uma pessoa distinta. O Antigo Testamento está preservando e salvaguardando a unidade de Deus. É um período de alta idolatria, paganismo, e aqui a gente vê a sabedoria de Deus de preservar a unidade num período onde o paganismo era intenso e era abundante. Então, assim, seria muito fácil confundir a trindade com idolatria no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento deixa para a gente os dados da pessoa do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo, mas não com tanta clareza. Aí, quando a gente chega no Novo Testamento, nós temos então uma revelação clara, escancarada do Espírito Santo como uma pessoa distinta e como divino no mesmo patamar do Pai e do Filho. Aí está aqui. No Novo Testamento, temos uma nova etapa na história da redenção trazida por Cristo. E o papel do Espírito Santo está presente desde o começo dessa nova etapa. Quando Jesus vem na plenitude do tempo inaugurar essa nova etapa na história da redenção, que é a concretização do reino de Deus, que é a concretização da salvação na cruz do Calvário, o Espírito Santo então desempenha um papel fundamental nessa nova etapa. A gente vê no Novo Testamento a identidade do Espírito Santo sendo apresentada na sua obra e na sua pessoa do começo ao fim. Então a gente tem aí na revelação do Novo Testamento uma etapa que concretiza a história da redenção, que concretiza, na verdade, a redenção na cruz do Calvário, e o Espírito Santo está atuando para que isso tudo aconteça. E a gente vê aí, então, uma das primeiras atuações da pessoa do Espírito Santo na própria encarnação. Ora, quando Deus resolve se fazer homem, entrar no mundo do homem, entrar na história e no tempo, quem faz essa transição, quem faz essa entrada é o próprio Espírito Santo, que envolve Maria, e aí ela concebe para dar a luz ao Filho de Deus. Então o Espírito Santo, já nessa nova etapa, já está presente ali, atuando como aquele que vai proporcionar a encarnação. Lá no batismo de Cristo, a gente também tem a pessoa do Espírito Santo desempenhando um papel importantíssimo. É ali que a gente diz, na teologia cristã, que as três pessoas da Trindade se manifestaram de maneira física: o Pai pela voz, o Filho encarnado e o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, revestindo o seu Filho para a atuação do seu ministério, da sua obra, com impacto e poder entre o seu povo. Então, lá no final da sua obra, na ressurreição, o Espírito Santo também está presente, porque a ressurreição acontece, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, segundo o Espírito de santificação. E quando a gente entra, então, na etapa do dia de Pentecostes e na condução da igreja por todo o Novo Testamento e na história, a gente vê o papel do Espírito Santo revestindo a igreja para transformar os seus discípulos em testemunhas de Jesus e comunicar mundialmente a ressurreição de Jesus Cristo, dada pelo próprio Espírito Santo. Então, olha o papel que o Espírito Santo vai desempenhar no Novo Testamento, com clareza, com abundância de evidência da sua divindade e também da sua pessoalidade. A gente tem na Escritura o Espírito Santo ali mais claramente no Novo Testamento sendo apresentado como uma pessoa real. O Espírito Santo, aí está colocado aqui,
Na teologia sistemática, com base nos dados bíblicos, se estabelece a verdade acerca da pessoa do Espírito Santo com mais clareza. Então, a teologia sistemática pega os dados da revelação sobre a pessoa de Jesus e elabora esses dados, da pessoa do Espírito Santo, e elabora esses dados na doutrina do Espírito Santo. E com essa elaboração a gente percebe nitidamente a pessoa distinta do Espírito Santo e a sua obra. O Espírito Santo ali, ele fala, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo pode ser entristecido, o Espírito Santo pode sofrer blasfêmia. Então, os dados que a Escritura vai apresentar no Novo Testamento acerca do Espírito Santo aponta claramente que o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma divindade menor, mas sim uma pessoa distinta e uma pessoa divina. Então, do começo ao fim das Escrituras, você vai ter na parte do Novo Testamento uma visão mais clara da sua pessoa e da sua divindade. Bom, essa introdução mais ou menos básica aqui da identidade do Espírito Santo deve nos levar a uma conclusão prática. Então, a teologia sistemática dele sempre termina, do Frank Ferreira, com a aplicação prática aí das matérias estudadas, das matérias refletidas. E na aplicação prática aqui da doutrina do Espírito Santo, que nós abordamos aqui de maneira introdutória acerca da sua identidade, o que nós temos aqui? Então, ele coloca assim, a aplicação prática: devemos afirmar que o Espírito Santo é um ser pessoal com o qual podemos ter relacionamento. Isso é importante. Se o Espírito Santo é uma pessoa, e a gente afirma a pessoalidade do Espírito Santo na doutrina do Espírito, e afirmamos com veemência, essa afirmação deve vir relacionada com essa postura, com a postura de relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Se nós afirmamos que ele é uma pessoa como ele é nas Escrituras, isso deve nos levar a esse relacionamento mais pessoal com ele. 2. Devemos dar ao Espírito Santo a mesma honra e glória dadas ao Pai e ao Filho. A honra que é dada ao Pai, porque é divino, a honra que é dada ao Filho, porque é divino, é a mesma honra e devoção que devemos dar também à pessoa do Espírito, porque não é inferior a nada em relação ao Pai, em relação ao Filho. 3. Podemos afirmar que é correto orar ao Espírito Santo, assim como Filho e como Pai. O Espírito Santo é o nosso intercessor, ele intercede por nós junto ao Pai. Mas também, com base na doutrina do Espírito Santo, a gente pode afirmar que há a possibilidade de orar também ao Espírito Santo, como nós oramos ao Pai e ao Filho. E por último, aqui na aplicação prática, estabelece o seguinte: devemos destacar que a graça comum nos ajuda a afirmar a malignidade do pecado e destacar também os dons dos não cristãos, que possibilita a construção de civilização e cultura na criação. Aqui é significativo porque nos ajuda a ver que Deus atua dentro e fora da igreja. Às vezes, aquele que não está na igreja está também recebendo a graça comum, e com a graça comum dada pelo Espírito ao mundo de maneira natural, assim como ele deu também o conhecimento natural ao homem, com essa graça comum, os homens eles são refreados no pecado e têm condições de usar os seus talentos e os seus dons naturais, concedidos pela graça comum, para o desenvolvimento de civilizações e cultura na criação. Aqui, com essa percepção do Espírito Santo, que concede a graça especial, que é o dom especial, que é a aplicação da obra da salvação, que é a concessão dos dons, que é a manifestação dele particular na vida dos seus discípulos. Isso tudo diz respeito à sua graça especial, mas ele também concede a graça comum ao mundo como um todo.
Isso faz com que a gente tenha uma visão mais ampla e mais abrangente do relacionamento com a cultura e do relacionamento com o mundo. Então, tanto no mundo como na igreja, o Espírito Santo concede a sua graça. No mundo, a graça comum, e na igreja, a graça especial. E com isso, a gente tem condições de se relacionar com a cultura e com o nosso tempo, com essa base da doutrina do Espírito Santo, de maneira mais abrangente e de maneira mais produtiva. Então, eu quero agradecer aqui a vocês com essa aula, e segunda-feira estaremos aí presencialmente para continuar essa matéria de Cristologia e Paracletologia. Deus abençoe a todos, um abraço.